o demônio usava o meio da boneca pra se conectar, como se fosse uma porta, uma janela, pra chegar na pessoa, e pegar a alma da pessoa. E eles contam isso assim como detalhado, falam o nome das pessoas que participaram na época e tal, que inclusive essa boneca tá presa. Até hoje lá eles têm um museu lá na casa deles, que essa boneca tá presa lá. Todo dia um padre vai lá benzer e tal, cara, e tem coisa aqui nesse livro que você lê assim, você chega a arrepiar aqui. Mas você já viu essa boneca? Tem vídeo dela? Não, tem vídeo, ela é real. Né? Mas o filme é baseado. Não, ela é real, pô. Tem os vídeos dela, ela tá lá dentro, lá, uma boneca. Eu não acredito, tá? Você não acredita? Parte, não. É isso que você quer saber. Tem tipo, pra mim, isso aí tem manipulação, porque da mesma forma que eles fazem um filme, eles podem criar uma boneca animada, uma boneca com edição de vídeo, ou... Mas, tipo, lá em 1945, sei lá, é que tem a data lá que... Mano, o homem foi pra Lua... fakemente em 1940 e poucos. É, né? Hein, e outra? O mundo inteiro acredita que o homem foi pra Lua naquela época. Mas você acha que... Já é outro corte pra eu tomar pancada. Você acha, não, tipo, que você estudou e tal, até a conclusão, que você nunca participou, não sei se você já participou de alguma coisa assim, não, né? Já. Já? Já. Já. É? Já. Então, mas você acha que você acredita que... nossa, só que corte massa. Você acredita que ele pode se materializar? Tipo, você vê. Pode. Você acha que pode? Pode. Tá, porra. Mas não acredito que aconteça. Tá, porra, hoje não durmo, né? Não, eu acredito que pode, mas eu não acredito que aconteça. Tem água benta aqui em casa, você acredita? Cara, a gente teria que fazer... Ai de mim se falasse a gente teria que fazer um podcast só pra falar disso, né? Apesar que agora eu já acho que não tem ninguém assistindo a gente mais. Não, você que pensa, filho. Você que vai virar um monte de corte. Sim. Então tá legal, pô. É porque eu falo... Eu não sei se eu me ouviria tanto tempo. Mas sabe o que é o legal do YouTube? O cara coloca lá no YouTube e deixa rodar, pô. E vai fazer outra coisa. Depois ele volta. Não. Ele fica escutando e lavando uma louça. Sei lá, vai fazer outra coisa. Igual às vezes eu ponho ali e vou fazer outra coisa. Eu faço isso também. Quando eu vou caminhar, eu coloco os caras falando no ouvido e pego descendo. Cara, é porque assim, pelo menos no entendimento que eu tenho sobre plano espiritual, é que ele é real, sim. E o plano espiritual, eu não tenho como negar, porque senão eu negaria toda a minha fé, e eu não consigo negar a minha fé. Não, mas uma fé muito mas você forte. Entendeu, né? Tipo... Sim, eu vou chegar lá. Porque assim, ele é real. Jesus, ele ensinou sobre isso. Jesus expulsou demônios até de porcos, né? Para porcos, né? Os demônios que estavam no homem... só que daí você tem que estudar o texto, cara. Você tem que fazer que eles chamam lá de uma exegese, uma hermenêutica. Você tem que buscar a etimologia das palavras. Você tem que buscar a tradução do grego, do original, para ver o que realmente estava dizendo. Mas o ensinamento diz que sim, ele expulsou. Aí os demônios eram uma legião. Tem várias histórias em volta disso. Nós somos uma legião. Aí coloca várias vozes, uma grave e uma aguda, falando junto para parecer que tem várias... Né? E aí expulsou para os porcos e tal, e aí os porcos foram para o desfiladeiro e caíram, umas histórias. Jesus expulsou demônios, Jesus curou, Jesus fez milagres, Jesus fez morto reviver, Jesus fez cego enxergar, fez mudo falar, fez coxo andar, Jesus fez muita coisa espiritual. Cara, só que hoje eu não vejo isso acontecendo mais. Não acontece mais no sentido. E assim, vocês perguntaram se eu participei. Mas sinceramente eu não consigo identificar se aquilo era encenação da pessoa ou se era real. Ou problema psicológico, né? Acredito que o problema psicológico talvez seja o contexto familiar. Aí você pode pensar assim, mas por que uma pessoa iria encenar uma situação dessa? Carência pura. Acontece muito, você pode conversar com os pastores, pode conversar até com especialistas da área que sabem discernir quando é realmente espiritual, de quando é fingimento, que pessoas passaram a vida inteira sem pai, sem mãe, falta de amor, falta de sempre tomando pancada da vida, e na hora que chega num ambiente assim, onde ele pode ser o centro das atenções, ele faz qualquer coisa por isso. Então, às vezes... fingir uma manifestação demoníaca faz com que aquela pessoa ela se sinta acolhida, se sinta amada, abraçada. O próprio suicídio tem um pouco disso, de carência, se você for ver. As pessoas que cometem suicídio, eu tenho a sensação de que elas pensam assim, eu vou ser o centro das atenções naquele momento. Tipo assim, claro que respeito toda depressão, não tô brincando com o suicídio aqui, dor, tá? Né? A dor da pessoa, tô falando que eu tô comparando a dor que a pessoa sente e ela fala assim, poxa, pelo menos na hora da minha morte vão me amar. Mas isso dói, isso é ruim, isso porque nós temos parte nisso, que nós deveríamos estar amando as pessoas, foi isso que Jesus ensinou pra nós. Enfim, aí chegando na parte da boneca, eu nunca vi na Bíblia
Nunca vi ninguém que eu confio de referência me dar um respaldo para que algo espiritual se manifeste em algo que não tenha vida. Que não tenha... Sim, um Mas, objeto. não, mas peraí. É assim. Nós não estamos falando de Transformers, velho. O demônio, na história aqui, ele fala que o demônio não entrava dentro da boneca. Ele usava a boneca como um canal. Mas Porque é isso que É ele... isso que eu tô falando. Ah, tá. Porque aqui, só pra... Lembrei de um negócio aqui. Aqui ele fala o seguinte. Nossa caixinha aqui, nossa alma, sei lá, é como se fosse uma casa. Quando a gente mexe com alguma coisa do oculto, faz algum tipo de, sei lá, tipo, como que é o nome quando você faz os negócios Ritual. lá? Um ritual, você abre uma janela dessa casa. Aí você dá acesso a coisas do outro lado, sei lá, entrar na sua vida, conseguir se materializar pra você. Sim. Então, eu acho que é assim que ele quis dizer, né? Que a boneca seria um risco ali na sua casa para ela poder entrar. Eu não acredito assim. Não acredito. Não, porque pra mim, quando acontece... Porque, Mas você acha que pode o acontecer. demônio pode aparecer mesmo sem você feito ritual, sem ser feito nada? Não, ele precisa de alguma coisa. Não, pode aparecer quanto pode não aparecer. Esses tempos surgiu uma brincadeirinha aí da galera que tava fazendo com lápis, eu não lembro o nome, já tem uns anos já, no SESI que começou a acontecer. Teve um dia que me chamaram lá no SESI pra vir expulsar um demônio de uma menina que tinha feito a brincadeira do lápis e tal. E aí, você viu? Eu nem fui. Falei, não, amigo, sabe, isso aí não Não existe, isso aí é brincadeira. Essa menina tá chamando a atenção de vocês. Aí foi chamar o pai dela veio na escola, acabou. O demônio foi embora, tipo assim, do nada. Ela tava quebrando carteira, avançando nos outros, querendo bater. Aí o pai dela chegou e falou: ó, seu pai tá ali embaixo, veio aqui te ver. Acabou. Tipo assim, a manifestação foi embora. Pronto, Do nada. vou entrar na taca agora. Não, enfim, aí, porque da forma que eu acredito é assim, o plano espiritual, como eu tava falando, ele é real e tudo, mas ele precisa de uma carência nossa, psicológica, espiritual, ele precisa da falta de alguma coisa para ele preencher, vamos dizer assim. E essa falta é no sentimento, é na mente, é no seu psicológico. Então uma pessoa que é envolvida com isso é parecida com uma pessoa que tem esquizofrenia, com uma pessoa que tem depressão. Alguma coisa não está certa, seja fisicamente, seja psicologicamente, seja emocionalmente, seja do que for. E aí isso vai se misturar. Então o que é uma... Essa é a minha visão, tá? Então você pode pesquisar às vezes, encontrar pessoas falando diferente, tudo. É porque eu não consigo encontrar respaldo na Bíblia para falar o que esses caras falam. Então, tipo assim, na minha visão, é uma coisa psicológica. O demônio, quando ele entra na sua vida, tipo assim, quando ele toma posse de uma pessoa, ele não veio assim uma coisa que veio, passou e entrou em você. Não, ele toma a sua mente e ele controla a sua mente através das fraquezas que você tem, através Lado das de fora, dores. né? Como se tivesse invisível ele olhando. Esquece que ele é como se ele não existe, como se ele não existisse. Ele existe num plano que a gente não tem contato. O demônio não consegue fazer isso aqui cair. Eu te desafio, você pode fazer o ritual que você quiser, você pode chamar o escritor de livro que você quiser, você pode chamar o satanista que você quiser. Olha um corte. Pode chamar, tem uns caras aí na cidade, tem uns caras em qualquer lugar. Você pode chamar ele, sentar ele aqui, contanto que ele não tem acesso físico a nada disso aqui. Ele fazer qualquer coisa, do demônio dele fazer qualquer coisa dessa aqui cair. Não faz, o demônio não... São dois planos. Existem o espiritual, não se mistura. Então se mistura no psicológico, no seu sentimento, no seu coração. Pelo menos é assim que eu creio. Então, tipo assim, Então, através de mas você pessoas... acha então que ele não consegue se materializar? Não. Não? Dessa forma que você tá falando, não. Tipo, eu ver assim... Ele consegue... Cara, eu não queria colocar desse jeito, eu não queria chegar nesse nível, porque talvez eu possa até tomar pancada por causa disso, mas ele consegue te manipular a sua mente para que você esteja vendo ele, mas ele não tá aqui. Porque você consegue, tipo assim, às vezes sua mente tá tão focada em uma coisa... Quem nunca assistiu um filme de terror e ouviu um barulho, aí do nada viu um vulto? Mas não era um vulto, pô, era uma sombra, era uma luz, era um negócio... Uma vez eu fui pro cinema, quando eu era adolescente, aí a gente foi assistir, se eu não estiver enganado, era um dos Exorcistas. E aí, cara, na época, minha mãe, ela saía e tal, não sei o quê, aí eu fui no sábado à noite com os meus amigos, só morava eu e minha mãe, fui assistir o filme com eles, cara, aí voltamos pra casa, cada um foi pra sua casa, acho que eu tinha uns 14 anos na época. Mano, aí eu tô em casa... Medo. Aí eu liguei a televisão porque eu não conseguia dormir, tô ali assistindo televisão, de repente eu escuto um barulho do negócio andando no telhado assim, eu falei, meu Deus do céu, eu morri agora que o desgraçado do exorcista vai acabar comigo, não sei o que, pai.
Na hora, cara, eu fiquei com tanta coisa que eu escutei mesmo. Tipo assim, como se tivesse um trem andando, cara. Eu Sim. não dormi enquanto minha mãe não chegou. Foi um trem esquisito, assim. Eu lembro da sensação e tal. Eu também já tive esses negócios de assistir um filme muito pesado, eu não consegui dormir, tá assistindo TV pra ver se passa o tempo. E aí, a sala da minha mãe e a cozinha era tipo como se tivesse uns 15 metros, mais ou menos, uns 10 metros. E aí eu tava olhando assim, uma cadeira branca de plástico, olhando pra ela. E aí, parece que ela girou. Ela girou assim, ó, moveu. Aí eu piscava, aí ela Tava no mesmo lugar. Tava no mesmo lugar. Coisa Eu vou, doida. eu vou contar mais. Medo. Terminar essa e eu vou contar mais 2 histórias de que coisa que. Com vontade. Aí, Vou comer um negócio. já que você falou que o povo assiste mesmo, então agora Sim. eu tô preocupado com o tempo mais. Quer dizer, eu tenho que buscar meu filho, né? Que minha mãe tá de plantão. Aí, beleza, Arthur. No outro dia, amanheceu o dia, a luz do sol voltou a brilhar sobre as nossas cabeças. Eu fui lá fora, olhei o que era. Um pé de coqueiro, que eu nem lembro, um coqueiro que eu nem lembrava que existia, mano. E a folha dele estava pegando no telhado. Então provavelmente passou um vento, a folha arrastou no telhado. Sim. E na minha cabeça tinha alguém andando sobre o telhado. Mas por quê? Porque eu tava totalmente com o psicológico tomado, Focado. envolvido com aquela situação que eu vi de terror, que o barulho que eu ouvi... Outra... Aí eu vou te contar outra história. Sabe a capela municipal? Lá na Rio de Janeiro, do lado do cemitério. Uhum. Não sei se você sabe que tem um terreno vazio ali do lado. Tem um terreno vazio. Ali tinha uma casa. Eu morava naquela casa, Do lado da capela. do lado da capela. Aí a gente escutava gato. A gente pensava que os gatos eram crianças. Você ia morar do lado da capela? Não sei não, hein? Eu não tinha opção, né? Eu morava lá, eu morava na rua. Aí o que acontece? Os meus amigos vinham ali, a gente ia lá pra frente, cara. Quando construiu a capela, eu morava ali. Aí a gente sentava ali na calçadinha da capela e ficava olhando as menininhas fazer caminhada, né? Essas coisas de adolescente. Cara, teve uma hora que eu olhei pra trás assim, aí eu via a cozinha da minha casa e tinha uma arinha de serviço assim, e tinha um balde debaixo assim, cara, tinha uma mulher agachada debaixo do tanque olhando pra mim. E eu falei pros meninos que estavam comigo, acho que não lembro se o meu irmão tava, falava, cara, olha lá, vocês conseguem ver? Cara, tem mesmo. Vamos lá, não vou. Cara, tem uma mulher olhando pra mim. Não, não tem. Tem, não. Uns acreditavam, outros não acreditavam, enfim. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vocês têm certeza que vocês querem ver? Tenho certeza. Vamos ver. Cara, tem uma mulher? Tem, não tem. Chegamos lá perto, era um balde com roupa. É que as roupas se desenharam de um jeito que parecia que tinha alguém ali. E, cara, aí você fala... E o que a gente fazia na frente da capela, adolescente trouxa, bobão, querendo dar uma desperta? Ficava contando história de terror, contando história de assombração, contando história de fantasma, de gente morta, não sei o quê. Sua cabeça tá tão envolvida com aquilo. Então, por que eu contando essas histórias? Porque a sua cabeça precisa de um respaldo para essas coisas acontecerem. Você não vai ver... Eu ouço pessoas contando de histórias de que Jesus sentou na mesa para tomar café com ela. Eu ouço histórias de pessoas que viram um a fé anjo. dela, né? A vontade pô. dela. Tem um livro chamado Caos Carismático. Tá, mas aí, Se você quiser, você por procura. exemplo, o anjo sentou lá pra tomar café. É, É uma coisa igual do... invenção da cabeça. Tipo... Resumindo, finalizando, com todo respeito à fé da pessoa, com todo respeito à experiência que mantém ela viva na fé, coisa da cabeça dela. Você acha que mesmo, sei lá, um anjo, alguma coisa, nada pode aparecer? Hoje em dia, pode, mas não aparece. Eles não querem mais, eles não estão preocupados. Não faz mais, na minha visão, não faz mais parte do projeto de Deus isso. Teve uma época que fazia. Foi um anjo que anunciou Sansão, ele apareceu para o casal ali, para o pai e para a mãe de Sansão, e falou que eles iam ter o filho, falou que eles deviam fazer com o filho. Ele comeu com eles. Foi um anjo que fez isso que eu te falei, a história que eu contei de Abraão. Tem uma história do sobrinho de Abraão. Quando Abraão... Foi Abraão e Ló? Acho que é isso. Tá, mesmo. mas... Quando Abraão foi embora... Isso aí tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Quando Abraão foi embora... E se alguém alterou a Bíblia desses tempos pra cá? Não, peraí. Aí o que acontece? Esses caras... Eu tô falando pra você várias histórias de que anjos apareceram. Tanto que tem um grupo de anjos... Você até me perguntou aquele dia lá. Se eu não me engano, os querubins... Eles são os anjos da guarda. Eles são anjos guerreiros. Esses são os anjos que caíram? Não. Não? Não. Aí... Esses anjos, várias vezes, eles vinham aqui na Terra trazer mensagens. Isso no Tem anjos Antigo mensageiros, Testamento, né? No Antigo Testamento. E aconteceu algumas vezes também algumas coisas no Novo Testamento. Mas, por quê? Porque Deus precisava daquilo para estabelecer a sua palavra, para poder fazer. Hoje, quem que é o transmissor da palavra de Deus é eu e vocês.
Nós que transmitimos a palavra de Deus, essa é a missão. Tanto que a própria Bíblia fala que se os anjos gostariam de pregar o evangelho, mas não cabe a eles, não são eles que fazem isso, somos nós. Tem também uma história, uma parábola que vai citar assim que ainda que eu enviasse um anjo, que o rico e Lázaro, que o rico morreu e foi para o inferno, Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, que seria o céu. Aí o rico que foi para o inferno, ele fala assim: Abraão, pai Abraão, manda então um anjo ir lá e falar com a minha família, porque assim, se eles verem, eles vão se converter. Aí Abraão falou assim: nem se o anjo for lá, eles não vão acreditar. Eles são duros, o coração deles está duro, eles não vão acreditar. Por quê? Porque não é essa a missão. A fé ela vem de outro jeito.